Nós estamos vivendo um encontro que o tema é Encontro com Deus tem jeito. Como o Dom Guido falava ontem à noite para nós na Santa Missa, esse encontro não tem apenas uma frase, que é uma expressão que você olha e você contempla. Esse encontro nos convida a uma experiência. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde. Nós vamos falar sobre os frutos da experiência com Jesus abandonado nos mais pobres. Queria começar falando um pouco, colocando o meu testemunho de vida. Como que eu fui resgatada? Mesmo sem ser uma pessoa que estava nas ruas. Mas como que eu fui resgatada por Jesus crucificado nos mais pobres? E como depois, você que está acompanhando, você que está aqui passando e pode simplesmente sentar para escutar um pouco mais, como que esses frutos também podem chegar na sua vida, se você se abrir a essa experiência com Jesus abandonado nos mais pobres. A primeira coisa é que essa iniciativa da experiência, como tudo na teologia, como tudo no amor de Deus, essa iniciativa não é nossa pessoalmente e humanamente. Há um mistério escondido nessa experiência. Porque, na verdade, é Jesus crucificado que vem ao nosso encontro, exatamente como nós estamos. Quando eu comecei minha caminhada na igreja, eu era uma jovem de 15 anos de idade, me preparava para todas as coisas naturais que alguém se prepara na juventude. Tive experiências de namoro, fiz uma faculdade e buscava muito ser feliz. O foco da minha vida era querer ser feliz. E quando eu ia vivendo, eu achava que aquela felicidade que eu tanto almejava, eu ia alcançar na fase seguinte de vida, porque naquela fase que eu vivia, eu não sentia que a felicidade ainda era concreta e palpável. Então eu projetei a felicidade quando eu tirasse a carteira de motorista e pudesse dirigir. Vivenciei isso e não saciou a minha felicidade ainda. Eu projetei minha felicidade pensando que eu ia escolher um curso de direito, porque eu queria fazer bondade, eu queria fazer justiça. Eu dei esses passos, cheguei a estagiar com juízes, pensava em exercer essa profissão, mas a felicidade ainda não era concreta na minha realidade. Faltava ainda algo. Até que eu pensava também que eu poderia ser feliz quando eu casasse, tivesse filhos, servindo a comunidade ainda. Mas aí foi a grande surpresa da minha vida. Porque na minha experiência com Jesus abandonado nos mais pobres, quando eu comecei a me doar todos os dias, sendo missionária da comunidade de vida do Lumen, indo para as ruas, encontrando crianças abandonadas, vendo o amor daquela criança sendo restabelecido pela mãe que luta para ser uma mãe melhor, uma mulher de Deus, porque aceita ser acolhida e aceita ser amada, evangelizada. Se deixa ser amada para ser uma mãe melhor para aquela criança. Vendo essa maternidade concreta nelas, eu entendi que aquela sede que eu tinha de constituir a minha família, o próprio Deus já estava constituindo a minha família. A minha família eram todas elas. E uma experiência que eu tive com Jesus abandonado, sendo comunidade de vida, que foi um emblema para mim, que me marcou muito nessa decisão pelo celibato, foi quando, na nossa realidade da comunidade de vida, nós moramos 24 horas com os pobres. As casas femininas com as mulheres e as mães com crianças, e as casas masculinas com os irmãos. Então, numa madrugada, uma das irmãs acolhidas me acordou de madrugada, e eu levantei com tanto entusiasmo para saber o que ela estava passando, e ela me entrega nas minhas mãos um bebezinho com 39 graus de febre. Eu contemplava Jesus abandonado naquele bebê, e eu imaginava, rezando ali nele, onde
Ele estaria se as nossas vidas missionárias não estivessem aqui nessa madrugada? Como seria esse amar, socorrer e evangelizar agora, de madrugada? Eu resolvi a demanda, mas meu coração ficou inquieto. Eu fui na capela rezar e eu comecei a devolver para o Senhor. Aquele que se encontrava comigo nos pobres, eu levei até o Santíssimo, que estava ali guardado, no sacrário de casa, e disse para Jesus: Jesus, eu sempre falei que o meu sonho era casar e ter filhos. Mas vivendo tudo isso aqui, quer dizer que se um dia eu casar, for missionária, ter meus filhos, porque os missionários podem casar, eu poderia ter optado pelo matrimônio como discernimento. Mas naquele momento que o coração abrasava cada vez mais de estar disponível, eu disse ao Senhor: quer dizer então que quando eu me casar, tiver o meu marido e os meus filhos, eu não vou poder mais ficar à disposição delas, nem de madrugada? Ah, Jesus, então, eu acho que eu não quero mais casar. E foi como que uma queda de braço. Ele venceu na minha alma. A sede que eu tinha de dar toda a minha vida, ela foi sendo desvelada, revelada pelos gritos sucessivos de Jesus abandonado nos mais pobres. Numa madrugada, numa manhã, na hora do café da manhã, quando alguém passava em frente lá de casa. E mais do que o alimento que a gente dava, a gente convidava para conhecer a história, a ferida, aquela raiz mais profunda. E aquela pessoa passava a querer morar com a gente, na casa de missão com a gente. E quando a gente contempla a vida dela, depois de anos, dando passos, numa autonomia de vida, num discernimento de vocação, imagina como um coração celibatário contempla a ação de Deus sobre os filhos de Deus. Essa foi a família que eu tinha sede de constituir, de realizar como sonho, e eu deixei Deus sonhar no coração quando o encontrei dessa forma. Mas mais do que a minha vida, o que eu mais gostaria de falar aqui é sobre como que esse encontro pode gerar frutos na sua vida. Talvez eu estou falando com muitas pessoas que eu não tenho como saber o que você passa. Eu não tenho como dizer qual é a sua vocação. Mas Deus pode te falar se você verdadeiramente se abrir. E não importa o seu estado de vida, não importa até mesmo o seu carisma específico na igreja, qual é o seu chamado hoje. A experiência com Jesus, abandonado nos mais pobres, gera frutos também na sua realidade. E nós escolhemos falar de 5 pontos específicos que podem ajudar a tornar isso mais concreto, para que depois em casa você vá rezando e se colocando nessa abertura de coração. Estamos aqui no Encontro com Deus Tem Jeito. Se você nos acompanhava pela manhã, nós tivemos uma manhã inteira onde nós amamos, acolhemos e evangelizamos irmãos e irmãs em situação de rua. Eles ouviram testemunho, pregação, adoração ao Santíssimo, viveram lava-pés, tiveram seus pés lavados por missionários voluntários, peregrinos que passavam por aqui, por causa desse mistério. E qual é o primeiro ponto que nós temos para falar sobre isso? O primeiro ponto é como que o encontro com Jesus abandonado nos mais pobres gera em nós a sede de ter os mesmos sentimentos de Cristo, especialmente os sentimentos de mansidão e compaixão com todos ao nosso redor. E aqui eu gostaria de falar para todos os estados de vida. Como que a gente vê aqueles nossos amigos casados que conseguem pouco a pouco, deixando o Emanuel, Jesus crucificado nos pobres, fazer parte da sua realidade familiar, ser um gesto concreto que frutifica na educação dos filhos. A nossa comunidade,
o Edwin e a Raquel, eles não gostam muito que a gente fale, mas eu vou falar porque é testemunho e a gente contempla a ação de Deus na vida dos nossos irmãos. Eles têm um filhinho que, na época da pandemia, vendo como que os pais se engajam na caminhada, conhecendo os irmãos dentro das casas de acolhimento, sabendo como que eles se dedicam há tantos anos no matrimônio deles, um filhinho de 6 anos de idade disse: papai, mamãe, eu quero fazer docinhos. E eu quero vender esses docinhos para a gente conseguir dinheiro e construir uma nova casa de acolhimento para acolher mais irmãozinhos da rua. Olha o coração da criança. Parece que eles entendem mais rápido do que a gente. E aí, eu sei que os docinhos do Miguel resultou numa generosa doação. Que nunca, ninguém vendendo docinho ia conseguir levantar o que ele levantou para construir uma casa, gente. Daí vocês imaginam. Foi feito tudo. Envolveu a família inteira. E a criança de 6 anos estava conseguindo evangelizar os outros membros da família. Como pode isso? Porque não é a criança, não é nem o papai e a mamãe, é Cristo que visita, que toma a iniciativa, que vai tocando o coração. E quem se abre, acolhe. Quem se abre, faz a experiência. Quem se abre, passa a ser um testemunho vivo dessa ação. Então, essa mesma criança, quando eles iam almoçar, almoço de família, um dia olhando lá para baixo, papai, mamãe, tem um irmãozinho de rua lá embaixo. Aí o pai e a mãe ali, tendo que dar atenção aos familiares, também estavam no almoço de família. Mas a gente está no almoço de família aqui agora, meu filho. Eu sei, mas ele está lá embaixo. Vamos levar ele para as casas do Lumen? Porque o coração foi alcançado. E passa a reconhecer, a encontrar até esse sentimento de mansidão e de compaixão em qualquer situação do dia em que a abertura for dada, em que aquele encontro for realmente, verdadeiramente sendo atualizado. Um outro exemplo aqui de outro estado de vida que nós carregamos com muito amor no nosso coração é de um sacerdote chamado Padre Júnior. Na pandemia também, nós todos sofremos muito. Sofremos em casa, sofremos pelos nossos irmãos que faleceram, familiares, amigos. Sofremos porque foi o único momento em que a igreja precisou fechar as portas e não oferecer Santa Missa diária. Um sofrimento que a gente nunca imaginou passar na terra. E naquele momento tinha um sacerdote que, talvez rezando com tudo isso, sentia uma inquietação no coração. Conhecendo a nossa missão, ele nos propôs, em comunhão com o arcebispo, de que a paróquia dele fosse aberta as portas para dentro da paróquia a gente fazer uma caminhada e um acolhimento de irmãs em situação de rua com suas crianças. Padre Júnior, se você está aqui nos assistindo, um abraço para você. Se não, fique sabendo que nós amamos muito você e algum dia você assistir, você vai ver essa mensagem. Mas essa experiência foi mais além do que a estrutura física da paróquia. Porque na pandemia também nós acolhemos uma irmã que ela estava num momento muito doloroso da vida dela. Ela estava grávida. E quanto mais a gente ia cuidando, amando, evangelizando, ela ia confiando para falar mais das suas feridas. E aquela irmã estava 6 meses, estava com 6 meses de gestação, não tinha uma aparência de uma mulher grávida, porque ela estava desnutrida, ela tinha muita raiva, muito rancor, muitas machucaduras, mas do coração dela saiu um clamor a Deus.
ela um dia pediu uma luz a Deus, porque por mais que ela tivesse ficado grávida, fruto de um abuso, ela queria que aquela criança tivesse o direito de nascer. Então, ela conseguia separar aquele sofrimento que ela vivia, e ela conseguia desejar aquela criança que ela tivesse a vida, mas ela não conseguia se ver cuidando dessa vida, por tudo que isso implicava para ela. Então, o Padre Júnior passava a atender confissão semanal dessa irmã, para que todas aquelas dores fossem, de fato, sendo deixadas para trás. E quando a bebezinha dela nasceu, que ela sentiu a mãozinha da bebezinha aqui em cima do colo dela, que ela olhou para a bebezinha dela, ela disse: você é a minha menininha, e eu vou mudar por você, minha filha. Não foram só palavras o que ela disse, porque essa história já fazem 5 anos. Essa irmã hoje é uma das missionárias da nossa comunidade. A bebezinha tem 5 anos de idade, se tornou minha afilhada de batismo. E aí a gente vê os alcances, as graças. A gente vê as curas disso sobre nós, porque quando eu escutei aquele clamor daquela irmã, eu me senti evangelizada por ela. Vocês entendem? Aquele padre, quando ele ofereceu a estrutura física e quando ele ofereceu o sacramento da confissão, exatamente naquele momento, o quão o sacerdócio dele gerou vida, gerou a vida dessa criança, gerou o amor dessa mãe por essa filha, gerou uma perseverança na caminhada. Quando o sacerdote ele toma posse dessa graça, que a vocação dele dá de salvar almas, e ele se deixa ser alcançado por esse encontro de Jesus abandonado nos mais pobres, nós testemunhamos isso. Nós vemos isso acontecer. Então, eu falei um pouco do meu testemunho enquanto celibato, né? O meu celibato, por exemplo, teve essa dimensão porque eu queria estar 24 horas disponível. Eu queria estar na dor, na alegria, com Jesus abandonado nelas. E tantos outros celibatários na comunidade também testemunham isso. Esse é o nosso primeiro ponto. Como que a experiência com Jesus nos pobres gera em nós uma sede por ter os mesmos sentimentos de Cristo. Especialmente os sentimentos da mansidão e da compaixão com todos. Dentro desse tópico ainda, eu queria falar de uma expressão que nós também fomos descobrindo nessa espiritualidade de nos deixar ser amados por Jesus no pobre e com esse amor, dando pouco a pouco o nosso pobre amor, porque nós somos também miseráveis. Nós não sabemos amar, meus irmãos, não é verdade? Quantas vezes você se viu numa necessidade de pedir a Deus a graça de amar mais? Porque uma miséria nos paralisa, porque uma ferida dói mais do que aquela atitude concreta de conseguir amar. Então, quando nós vamos fazendo esse movimento de descida, de abaixamento, de lavar os pés de Jesus nos pobres, dos nossos irmãos, como fizemos hoje de manhã, a gente também vai conseguindo ver mais concreto, nascendo no nosso coração, pedindo a graça para isso, do amor Hesed. O amor Hesed para com todos, em todas as relações que nós podemos desenvolver. O que é então o amor Hesed? Muitas vezes, pela nossa concupiscência, nós queremos amar o outro pelo que ele tem de bom. Então, eu amo fulano porque ele é tão simpático. Eu amo o ciclano porque ele me trata bem. E aí nós damos um amor muito pobre ainda, porque esse amor não é o amor
do Evangelho? Jesus nos ensina isso já. Mas é o amor que nós sabemos dar e Jesus nos acolhe. Então Ele vai deixando a gente ser conquistado nesses movimentos de aprofundar mais esse pobre amor que temos a dar a Jesus, que temos a dar aos nossos irmãos. E aí nós vamos desenvolvendo outro estágio de amor. Não, eu amo o outro, apesar das suas fraquezas. O que isso significa? Nós nos damos muito bem quando está tudo bem. Mas ainda não é o Evangelho. Se nós fazemos isso, nós vamos ficar felizes só quando vier momentos felizes. Mas quem é o cristão nessa face da terra que só tem momentos felizes? Eu não tenho, vocês têm? Então esse amor ainda, ele é um pouco pobre. Porque se vem um conflito, uma frustração, uma ferida, eu me fecho, eu me frustro, eu me desanimo, ou pior, eu tenho uma tendência, uma tentação de descartar as pessoas. Não é isso que Jesus ensina. Então, o amor Hesed vem como resposta. Quando nós vamos nos abaixando para conhecer Jesus abandonado nos pobres, conhecer as feridas dos irmãos e também contemplar o olhar marejado do crucificado que diz lá no Evangelho de Mateus 25:40. Eu tive fome e tu me destes de comer. Eu tive sede e tu me destes de beber. Eu era peregrino, tu me acolhestes. Eu estava preso e tu fostes me visitar. Todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Não sou eu que estou falando, foi Jesus quem falou isso. E Ele fala, era eu ali. E aí esse exercício espiritual de procurar Jesus abandonado nos pobres como uma fonte de espiritualidade e não apenas com uma ação social onde eu, muito bondoso, vou fazer o bem a esse irmão que necessita. Eu descubro o outro lado. Eu descubro o meu lado avesso. Os pés sujos dos irmãos que nós hoje lavamos, pelas estradas que eles caminham a pé, porque eles não têm onde dormir direito, porque eles não têm uma cama como eu e você temos, porque eles não podem tomar banho quando querem. Permite ver o nosso lado avesso, o coração sujo, o coração ferido, igual o pezinho deles que estava ferido hoje. E esse coração ferido, quando ele é alcançado pelo Cristo crucificado nos pobres, ele passa a ser curado. E nessa cura, o que ele faz? O amor Hesed é aquele amor que diz: eu escolho amar você por causa da sua miséria. Então, se eu escolhi amar você pela sua miséria, eu vou me preparar espiritualmente para poder amar você. Eu vou intensificar a comunhão eucarística para receber os sentimentos de Cristo na hóstia santa. Porque se eu comungo o corpo de Cristo, eu posso ter os mesmos sentimentos que o dele. E tendo os mesmos sentimentos que o dele, aí eu posso amar nessa postura do Evangelho, que escolhe se preparar para amar a miséria. Se vermos Jesus, foi isso que ele fez. Desde quando ele estava no ventre, São José já era um guardião do abandono que Jesus sofria no ventre de Nossa Senhora.
Eles corriam atrás de um canto para nascer. Eles não tiveram um canto preparado. Penso em vocês que têm filhos. Quanto amor nessa preparação, nesse momento de ver o bebê, de receber o bebê. José e Maria passaram o abandono de não ter isso. Depois, com 2 anos, passaram o abandono de ter que fugir, correr, viajar quilômetros e mais quilômetros, porque já queriam matar uma criança de 2 anos. Depois, com 12 anos de idade, Jesus prega para os doutores da lei. E Maria passa 3 dias sem ver Jesus. A tradição da igreja nos ensina que ali já era Nossa Senhora se preparando para os 3 dias que ela ia passar da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então vamos escolher também nos preparar espiritualmente para amar. É isso que Jesus crucificado nos pobres nos ensina. O amor não dá para improvisar. Ou nós escolhemos morrer para nós mesmos, escolhemos comungar Cristo em espírito e em verdade, escolhemos ter a Lectio Divina como uma luz para os nossos olhos, que faz as vendas caírem também, que faz a trave do meu olho ser tirada, para que eu veja o que eu preciso mudar na minha miséria. Os gritos de Jesus abandonado nos pobres são como que sinos que fazem lembrar como eu preciso me converter, como eu preciso amar. E aí nós não podemos deixar de mencionar. Eu falei da Eucaristia, era o 2º ponto, falei da Lectio Divina, era o 3º ponto. A confiança filial à Virgem Maria, especialmente ao Imaculado Coração de Nossa Senhora Pietà, porque recebemos Nossa Senhora como mãe exatamente do crucificado. Contemplar Nossa Senhora Pietà nos pobres é pedir que nós possamos ser como Pietà, é amar com esse amor materno, espiritualmente falando. É amar a igreja também, como São Francisco, que nos ensinava de querer verdadeiramente estar aos pés da igreja, prostrados, não apenas visivelmente, não quando convém, quando for bonito, interiormente. Abrir mão dos nossos gostos pessoais, das nossas opiniões pessoais e aceitar a orientação da igreja, porque ela também é mãe e nos forma. É o movimento de descida que o Emmanuel nos ensina. E para que isso possa ser mais claro, nós falamos os 5 pontos aqui, que foi os sentimentos de mansidão e compaixão com todos. Falamos a necessidade de aumentar a comunhão eucarística. Falamos da confiança filial à Virgem Maria, especialmente Nossa Senhora Pietà. Falamos do gosto pela palavra de Deus na Lectio Divina, para que a luz seja revelada do que eu preciso tirar de traves do meu coração. E falamos do sincero desejo de sermos filhos da igreja. E de também precisar dos outros carismas, porque eles são da igreja. E os outros carismas mostram aquilo que nós, no carisma que possamos ter, não conseguimos. E aí Cristo, na sua totalidade, é celebrado, é glorificado, é vivido como uma experiência pessoal com o seu amor. Eu queria chamar aqui o Nivandro, porque o Nivandro, ele é um fruto concreto. O evangelho de hoje fala dos frutos que são visíveis, e a vida dele ainda mais é isso. Então ele vai falar um pouquinho para a gente do que Deus fez na vida dele com toda essa temática também. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Nirvando, tenho 43 anos, né? E para mim é uma alegria poder estar aqui e uma grande graça poder pisar onde eu tenho certeza que santos pisaram e pregaram. E dentro dessa experiência que eu vim aqui trazer para vocês, desses 43 anos, 8 anos foram em situação de rua, porque eu não gosto nem dessa expressão, morador de rua, porque a rua para mim nunca foi morada, a rua foi sobrevivência. Eu tive que sobreviver no meio do caos, eu tive que aprender
a lidar com a adversidade que a rua ela é. E assim, ninguém vai para a rua porque simplesmente um dia acorda e diz: agora eu quero ir para a rua, eu quero ficar em cima de um papelão, quero dividir comida com rato e barata. Alguém vai para a rua porque em algum momento da sua história, em algum momento da sua existência, algo machuca tanto, mas machuca tanto a sua essência, que lhe faz migrar para aquela condição desumana que é a rua. Se eu perguntar aqui para vocês, quem são a referência de vocês, quem está me assistindo, quem está aqui agora, se eu perguntar para vocês, quem são a referência de vocês, os homens vão dizer para mim: meu pai me ensinou os valores da vida. As mulheres vão dizer: minha mãe me ensinou os valores da vida e me ensinou aquilo que eu sou. Eu não tive esse privilégio. A gente vem de uma família simples, humilde, onde o meu pai tinha problema com o alcoolismo, e o meu pai passou a abusar de mim, dentro do meu ambiente familiar. Eu tive que sair para a rua com 12 anos de idade, porque eu não aguentava mais ser abusado dentro do meu próprio ambiente familiar. E naquela experiência da rua, eu fui me desfigurando daquilo que eu era, eu fui me desfigurando daquilo que Deus me criou para ser, e fui acreditando que eu era aquilo que eu ouvi durante 8 anos da minha vida. Que eu era um projeto falido, que eu não tinha jeito, que eu era apenas um CPF, que a qualquer momento ia ser cancelado pela overdose da droga, do crack. E de tanto ouvir aquilo, eu passei a acreditar que o meu fim ia ser verdadeiramente ali numa overdose do crack. E tudo, pessoal, mudou na minha história, quando em meados de 2013, o Lumen ele tem um projeto chamado Jesus nas Ruas, onde jovens eles saem nas praças de Fortaleza, nos lugares de vulnerabilidade em Fortaleza, onde estão aqueles mais exclusos e mais abandonados da sociedade, para poderem ali serem escuta, para poderem ali fazerem a experiência de um com eles. E dentro dessa experiência, nesse 16 de setembro de 2013, eu tinha passado a noite me drogando dentro da maior cracolândia que tem em Fortaleza, chamado Moura Brasil, no Oitão Preto. E quando amanheceu o dia, as pessoas que estavam comigo me falaram: vamos para a Praça do Ferreira, que é uma praça também muito conhecida em Fortaleza, que lá vai passar alguma coisa para a gente se alimentar. Eu fui, e quando chegou lá na praça, por volta de 9h30 para 10 da manhã, a praça foi inundada de jovens, mas inundada de jovens, com violão na mão, e eles, sabe, sorriso estampado no rosto, era uma parresia só. E aquilo ali, eu não conseguia entender. Eu dizia: rapaz, como é que eles estão num ambiente desse lugar, e com essa disposição, com essa alegria, com essa parresia que eles estão aqui, parece que estão no melhor lugar do mundo. E eu lembro que se aproximou de mim 2 rapazes e uma moça, e ali adentrou um diálogo, e dentro desse diálogo eles foram me falando desse amor de Deus, eles foram me falando desse Deus. Mas só que todas as vezes que falava Deus Pai, eu associava com o meu pai terreno. Todas as vezes que tocava nessa frase Deus Pai, eu me bloqueava porque eu associava o que o meu pai terreno tinha feito. E aquilo ali me machucava de uma forma que eu me fechava para Deus. E tudo mudou. Isso aqui foi o ponto-chave, pessoal, que eu sempre digo isso. O que me tirou da rua não foi que o Lumen me fez grandes propostas. O que me tirou da rua foi um abraço. Um abraço me fez entender quem eu era de verdade de novo. Um abraço me devolveu minha identidade. Porque no meio do diálogo com essas pessoas que estavam ali comigo, essa moça que estava lá, ela falava de Deus, eu questionava, ela falava de Deus, eu questionava. E ela falou que nesse dia tinha vindo uma pessoa que ia fazer um movimento de pregação para os irmãos em situação de rua, e que ia ter uma feijoada, que eu ia tomar um banho, que iria me dar uma roupa limpa.
E quando ela me falou aquilo, eu disse, rapaz, aqui é o combo. É tudo que eu preciso, um banho, uma roupa limpa e a comida. Então eu vou colar nessa moça. Só que quando essa moça me pediu um abraço, aquilo me constrangeu de uma forma, porque eu estava 8 anos. 8 anos eu estava ali e nunca ninguém me deu um bom dia, ninguém acenou com a mão para mim, ninguém me enxergou ali. E alguém estava me pedindo um abraço. Rapaz, aquilo foi tão constrangedor. Mas ao mesmo tempo, quando ela disse, irmão, posso te dar um abraço? Eu digo, não, não gosto de abraço. E ela, irmão, posso te dar um abraço? Eu, não, mas eu não gosto. E teve uma hora que ela olhou para mim assim, ela tem um olhozão esverdeado assim, ela olhou dentro do meu olho e falou, irmão, eu preciso desse abraço. E nessa hora, pessoal, eu disse, cara, eu vou abraçar essa moça porque se eu não abraçar eu vou perder a roupa, eu vou perder o banho, eu vou perder a comida. Só que dentro desse abraço, eu experimentei o que eu passei a vida buscando do meu pai. Porque do meu pai nunca foi sobre coisas e nunca vai ser sobre coisas. Coisas vêm, coisas vão, coisas quebram, coisas têm validade. Do meu pai, eu só queria que ele tivesse jogado futebol comigo na pracinha do bairro. Do meu pai, eu só queria que ele tivesse me levado para ver o mar pela primeira vez, me mostrar aquela imensidão de água e ter dito, filho, tudo aqui, o papai do céu criou para nós usufruirmos. Do meu pai, era simplesmente ele ter estado na minha primeira apresentação da escola, quando eu vi todos os pais dos meus coleguinhas na apresentação, e a cadeira do meu pai, ela estava sempre vazia. Então, do meu pai nunca foi sobre coisas, foi sobre presença. E nos braços de uma estranha, eu estava podendo experimentar desse amor que eu passei a vida buscando, e ele não foi capaz de me dar. E dentro dessa experiência, ali, eu fui, o Lumen ainda não tinha essas 50 casas que hoje a gente tem, que acolhe homens e mulheres com seus filhos em situação de rua. Eu fiz minha recuperação na Fazenda Esperança, terminei meu ano de recuperação, voltei para o Lumen com um desejo profundo de também devolver de graça o que Deus tinha me dado de graça. Eu disse, eu vou dar minha vida, da forma que aqueles jovens, eles deram a vida deles, para poder me encontrar ali, eu também tenho uma dívida com quem ainda está na rua. Eu preciso fazer que eles entendam que há uma chance, que há uma esperança. E ali eu fiz todo o processo de recuperação, voltei para o Lumen, e ali começamos essa divina aventura do acolhimento, com esses irmãos em situação de rua. Mas só que Deus, ele também foi fazendo uma cura interior dentro do Nirvando. Porque não era só tirar o Nirvando da rua, não era só fazer a experiência de sair da droga. Era a experiência de fazer um novo. E dentro desse caminho novo, eu tinha um sonho de construir uma família, de casar, mas tinha medo de ser igual ao meu pai. E dentro dessa experiência, Deus, ele foi muito, mas muito generoso comigo. Eu conheci uma pessoa dentro da comunidade, eu noivei, eu casei em 4 de outubro de 2022, e fruto desse matrimônio, nasceu o nosso pequeno Gabriel. E poder ser para o Gabriel o que o meu pai não conseguiu ser para mim, isso não tem preço, pessoal. Poder ser para o Gabriel o que o meu pai ele não conseguiu fazer na minha vida, isso não tem preço. Porque o carisma que é da igreja, ele me alcançou. Porque esse carisma que é da igreja, ele me fez entender quem eu era de verdade. Ele devolveu minha identidade. E eu queria terminar aqui com o mesmo abraço que eu recebi. Essa pessoa está aqui e eu queria que ela viesse aqui para poder a gente atualizar esse abraço. Porque foi dentro desse abraço que a minha história ela foi mudada. Que se hoje eu estou aqui, foi porque essa moça
que pertence a esse carisma que não é nosso, é da igreja, ela não foi indiferente. Ela me enxergou no meio da invisibilidade. Muito obrigado, Obralume, muito obrigado a esse carisma que me alcançou e alcança todos os dias minha família. Muito obrigado. Senhor, eis-me aqui, podes escutar-me, pois ouço teu pranto, pranto de solidão. Senhor, estou aqui, podes enxergar-me, pois vejo tuas chagas ferindo teu coração. Quem dera eu sofrer ao teu lado, te ver consolado, dizer que sozinho não estás. Quem dera eu envolver-te em meus braços, ó Cristo abandonado, e então a ti me entregar. E hoje, nesse dia que nós estamos vivendo, nós vimos uma página do Evangelho sendo atualizada. Nós queremos rezar nesse momento. Vamos rezar juntos? Nós que estamos aqui, nós que não deixamos Jesus passar. Santo Agostinho dizia: tenho medo do Deus que passa e não volta mais. Esse Jesus que passou hoje de uma maneira extraordinária, tão simples, mas ao mesmo tempo de uma forma tão sobrenatural. Eu quero ler apenas um trecho da palavra do Senhor. Está lá no Evangelho de São João, no capítulo 20, onde um dos apóstolos, no momento em que Jesus se manifesta, ressuscitado, ele não está em comunidade, ele está longe dos seus, e ali, ele que é sinal de incredulidade para muitos, mas para nós também, ele foi um homem ousado. Ele teve a parresia, a ousadia de dizer: se eu não vi em suas mãos o lugar dos cravos, e se eu não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. Em outras palavras, ele disse: eu preciso tocar na carne de Cristo, eu preciso tocar no seu lado aberto, em suas chagas, eu preciso fazer essa experiência. E aquele homem, sinal de incredulidade para muitos, fez uma experiência única, que transformou a sua vida. E a palavra diz que 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com ele. Nesse momento ele estava onde ele precisava estar. Meus irmãos, nós precisávamos estar aqui. Talvez muitos de nós éramos os abandonados, os perdidos, como Tomé. E a palavra diz que Jesus pôs no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos, estende tua mão e põe no meu lado, e não sejam incrédulos, mas crê. E Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. O impacto do amor de Deus, uma revolução. Ele tem uma experiência transformadora, e ali ele é curado do sono profundo da indiferença que muitos de nós se encontrávamos, que a sociedade adormece com esse câncer tão grande dos nossos tempos, o câncer da indiferença. E nós fazemos a experiência de tocar na carne sofredora de Cristo,
nós temos uma experiência extraordinária, transformadora. Nós que fizemos essa experiência, que não deixamos esse Jesus passar hoje, mas que tocamos, e muito mais do que tocar e colocar a mão no lado do Senhor, em suas chagas, em suas feridas. Muitos de nós abraçaram esse Jesus por completo, como a Virgem Maria, que não apenas colocou a mão ou o dedo, mas abraçou o corpo dilacerado, desfigurado de Jesus. E como o Nivando dizia, quando nós somos alcançados por esse colo, nós que estávamos desencontrados, perdidos, desfigurados pelos nossos pecados, nós não somos mais os abandonados, os perdidos, mas os encontrados. Como esses irmãos que passaram hoje aqui, abandonados até ontem, até essa madrugada, perdidos, outrora perdidos, abandonados, hoje encontrado. Você lembrou a ele, o Com Deus Tem Jeito lembrou a cada irmão, quem eles são? Filhos amados de Deus. Você lembrou que ele é muito amado, que ele foi um sonho de Deus planejado, faz parte da escolha perfeita de Deus. Mas nós que fizemos essa experiência, talvez sejamos nós a grande urgência do Senhor. Você que está em casa, que viveu junto conosco, o Senhor tinha uma grande urgência conosco, de nos curar, de nos tirar do sono profundo da indiferença. E quando nós abraçamos esses irmãos, sendo o colo da Virgem Maria, o colo para o crucificado de poucos amigos, porque ele nos desafia, porque humanamente falando ele não tem beleza, mas nós encontramos beleza onde poucos encontram, e somos atraídos por esse Jesus. O Com Deus Tem Jeito nos resgatou. Hoje nós fomos salvos mais uma vez pelo Senhor, resgatados do sono profundo da indiferença, e nós que levamos para as nossas casas de acolhimento, Fazenda que levou para a comunidade terapêutica, Obra Lume que levou para as suas casas, Missão Belém, Aliança de Misericórdia, e por aí vai. Nós não podemos fazer essa experiência de dar o colo, se nós não experimentamos primeiro esse colo. Por isso eu queria convidar você a ficar de pé, porque nós precisamos desse colo. Nós precisamos desse colo. Se você precisa desse colo, levanta teu braço. Quem precisa desse colo? Quando nós voltamos para o colo de nossa mãe, nós sabemos quem nós somos. Como Nivando, quando a Carol o abraçou, ele disse que lembrou da sua identidade, quem ele era. Hoje nós precisamos desse colo, para que nós possamos dar colo e ser colo para muitos outros. E quando Nossa Senhora abraça Jesus por completo, não apenas toca nas chagas, ela abraça todas as feridas, todas as chagas da humanidade, que são muitas, e ali estão as nossas chagas, as nossas feridas. Talvez a grande urgência fôssemos nós, porque nós, humanamente falando, estamos tão bem fisicamente, mas como estão os nossos corações? Cheio de machucaduras, de feridas. E quando nós somos tocados por Jesus, nós somos curados por suas chagas. Mas quando nós somos abraçados no regaço, no colo materno da Virgem Maria, nós também somos curados de muitos vazios, lacunas. Ela é o remédio de todas as orfandades. Você precisa de mãe? Eu preciso. Então eu queria pedir para você fechar os teus olhos. Você que está em casa também, fecha os teus olhos. Nós vamos cantar essa música, porque nós precisamos fazer essa experiência, porque muitos outros irmãos precisam ser alcançados. E Nossa Senhora foi aquela que saiu apressadamente. O sofrimento de Nossa Senhora, que um dia teve seu filho perdido, abandonado, que escapou das suas vistas, dos seus olhos, foi a aflição de uma mãe que não sabia onde seu filho estava. Ela sabe as dores,
as dores de muitas mães, de muitos pais. Eu voltei para a igreja, meu irmão, como muitos desses filhos foram encontrados por esse colo e voltaram para casa, voltaram para o seio da Santa Mãe Igreja, como eu voltei um dia. Eu experimentei esse colo, e hoje eu estou aqui falando para vocês, porque passei 17 anos nas drogas, desses 17, 7 anos no crack. Eu não conseguia dizer, Jesus, eu estou aqui, ou então, Pai amado, mas eu conseguia dizer, mãezinha, me traz de volta para casa, me tira desse sofrimento. Nós não precisamos ter vergonha de quem nós somos para Nossa Senhora, ela é nossa mãe. Jesus foi acolhido no seu colo, despidos, nus, não precisamos de máscara nenhuma, nós somos isso aqui, recebe o nosso nada. Fecha os teus olhos, vamos cantar essa música, porque nós precisamos desse colo materno. E aí sim, a partir desse colo, nós experimentaremos a força da ressurreição, o dom do ressuscitado, que é soprado sobre nós, e nós sairemos daqui levantados, por uma força muito maior, por Jesus ressurrecto que chega no meio de nós, e sopra o seu espírito, o sopro da vida, o seu ruar. Fecha os teus olhos, vamos cantar juntos. Eu preciso tanto. Quem precisa desse colo, canta. Do teu colo de mãe, Deixa ela escutar a tua voz. Eu preciso tanto. eu preciso tanto. Do teu colo de mãe. Do teu colo de mãe, Nós precisamos, mãezinha, do teu colo materno. e me ama, me ampara, me protege, comando protetor, intercede sempre em meu favor. E me ama, pede, pede, e me ama. E me ama, Me ampara, me me protege, me mãe. protege, comando protetor, intercede sempre em meu favor. Levanta os teus braços e canta. Me ama, Pede, pede. Nós somos necessitados desse amor materno da Virgem Maria, do seu colo, me abraça, como filhinhos. me esconde Em teu manto. em teu manto. Me ama, pede. Me ama, me abraça, me esconde Em teu manto. em teu manto. Queria que nós nos juntássemos aqui na frente, por um momento, de uma forma rápida. Se junta aqui. Nossa Senhora, o seu colo é colo para toda a humanidade enferma, ferida, machucada, desfigurada. Mas se junta mesmo, sentindo o cheiro um do outro. Porque Nossa Senhora, ela faz assim. Ela nos aninha no seu colo materno. E quando uma criança sai do colo da mãe, quando Jesus saía do colo de Nossa Senhora, sugando do seu seio, o seu leite virginal, ele saía puro ao leite de Nossa Senhora. É assim uma criança como mama, quando sai da mama. É assim como uma criança que tem uma experiência profunda no colo da Virgem Maria. Os seus sentimentos se tornam nossos sentimentos. Existe ali uma simbiose. Os sentimentos da mãe são os sentimentos dos filhos. E ali não é a mãe mais o filho, mas um só. Nós precisamos estar muito próximo, experimentando esse colo materno. Abraça o teu irmão, abraça. Aninhados no colo materno da Virgem Maria, sobre esse manto. Experimentemos juntos. E se as lágrimas caem quentes dos teus olhos, chora, porque é muito bom chorar no colo de nossa mãe. É muito bom ser pequeno, porque nós cabemos direitinho no colo de nossa mãe. Balbucia como criancinha, como a Camila está fazendo. Preciso tanto Do teu colo de mãe. do teu colo de mãe. Se você precisa
Canta, deixa ela escutar a tua voz. Eu preciso tanto. Como criancinhas que nós somos para Nossa Senhora. Do teu colo de mãe, que me ama, me ampara, me protege, comando protetor, intercede sempre em meu favor. E me ama, pede. E me ama, me ampara, me protege, comando protetor, intercede sempre em meu favor. Agora canta pra valer. Me ama. Me ama. Pede esse amor materno. É a presença dela que se espalha nesse lugar. É o seu Em teu manto, mais forte. Pede. Me ama. me ama, Me abraça. me abraça, me esconde em teu manto. E esse Deus que olhou para a humildade de sua serva, que foi atraído, o olhar de Deus foi atraído pela pequenez, pela pobreza, pela humildade. Nós somos esses pequeninos, esses pobres. E o olhar de Deus hoje é atraído por tantas criancinhas que estão juntas. Para ela nós somos sempre crianças pequenas de colo. E eu queria te convidar, porque nós não sabemos como rezar, como pedir. Solta a tua voz no Espírito e balbucia como criança. Solta a tua voz. Deixa ela escutar a tua oração. Ele vem em auxílio às nossas fraquezas, fragilidades, pequenez. E aí você vai dizendo: eu preciso tanto. Canta mais uma vez para finalizar. Eu preciso tanto. Abandonado no colo de sua mãe, com toda a confiança filial que nós necessitamos, se lança nesse colo. É o melhor lugar que nós podemos estar. Eu preciso tanto. No teu colo de mãe. No teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege, comando protetor, intercede sempre em meu favor. Para finalizar, que me ama. Que me ama, me ampara, me protege, comando protetor, intercede sempre em meu favor. Levanta os teus braços e canta. Me ama. Me ama. Me abraça. Me abraça, me esconde Em teu manto. em teu manto. Me abraça. Me abraça, me esconde em teu manto. Queria chamar aqui o Dom Guido aqui. Muito Escutar a voz bem. do nosso pai, né, Dom Guido? A voz paterna agora, não é? Vamos ver, meu filho. Boa tarde. Boa tarde. É verdade que com Deus tem jeito? Sim. E fala nisso porque está escrito, porque nasce do coração. Nasce de uma experiência. Eu não preparei quase nada para este momento, mas
resumindo um pouco o fim de semana que Deus me deu de celebrar, tem muitas coisas que estão mexendo em mim. E vou comunicar. O rosário ontem de madrugada com Frei Gilson, depois chegando aqui, a missa de ontem à noite, o dia de hoje. A primeira coisa que me veio, também escutando os testemunhos, é o que o Papa Bento escreveu na carta encíclica Deus e Caridade, quando ele afirma que no início do cristianismo nós não encontramos uma doutrina ou uma filosofia, mas o encontro com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte. E hoje nós podemos experimentar. É como é através de um encontro com Cristo, um encontro até banal, um abraço numa praça, que pode mudar a vida porque nos traz Jesus Cristo. Outra coisa importante que eu experimentei nestes dias, mas sempre, é que o cristianismo é um acontecimento, é um conjunto de fatos. O cristianismo não é um conjunto de teorias. Tudo o que Jesus fala no Evangelho e nos propõe é, em primeiro lugar, a expressão da sua vida de verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por isso, lendo o Evangelho, nós encontramos em primeiro lugar a nós mesmos. Encontramos a nossa vida. Encontramos não tanto o que devemos fazer. O que devemos fazer é uma consequência. Encontramos em primeiro lugar um abraço. Por isso, também escutando Olivia e depois Ivandro, que deu testemunho, me veio aquela música interessante, pelo menos para mim, de Gilberto Gil, quando ele fala aquela música Tenho Sede. Não sei se vocês lembram, que é impressionante. Espera um momentinho, porque aqui quando pego... Então, é a expressão de cada um de nós, mas com Ivandro se tornou forte para mim e na minha vida também. Essas as palavras. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água. A garganta que o coração de Ivandro pedia um copo d'água de amor do Pai e não recebeu. Os meus olhos pedem o seu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o seu amor. Se não me deres, posso até morrer. Pensem se não é a expressão da vida. Talvez Gilberto Gil não pensava no amor de Deus, mas recentemente que morreu a filha dele, quem sabe que sede de infinito também tinha no coração. E falando de sede, olhando a Jesus, é aquele grito que ele deu, tenho sede. E ali me veio outra passagem do Evangelho, de quando Jesus ia para Jericó. E tinha um mendigo às margens, à beira da estrada, mendigando. Quantas vezes eu estou na estrada, estou no caminho da vida, até como bispo, e quando chegam problemas, ao invés que olhar a Cristo, vou mendigar outras coisas. Quantas vezes, quando entramos em crise, vamos procurar soluções fora de Cristo. Não só aqueles que vão no álcool ou na droga. Cada um de nós, eu acho, tem as suas feridas. Ele pergunta, quem é que está passando? Jesus de Nazaré. Então ele grita, porque tinha ouvido falar que aquele tal de Jesus fazia milagres. E todo mundo fala, não, cala a boca. A indiferença, deixa ele ali, está sujo. Por que acolher?
é um drogado, por que acolher isso? Não tem jeito. Mas nós sabemos que com Deus tem jeito. Então, Jesus que escuta. Lívia falava, tudo é sempre iniciativa de Deus. Os nossos irmãos que acolhemos hoje estavam aqui não porque nós fomos porque melhores, mas porque através de nós, através de encontros, Deus os chamou e não obrigou a ninguém. E Jesus fala, traga aqui aquele homem. Mas a coisa mais interessante para mim é o que aconteceu. Jesus olha para ele e olha para cada um de nós e pergunta, que queres que eu te faça? E me marcou muito, Ivandro, quando falou, eu não entrei na Lumen porque me falaram tanto de Deus, etc. Eu entrei por um abraço. O cego não falou, Jesus, eu estou aqui atormentado porque eu não consigo entender o dogma da Santíssima Trindade. Não falou isso, não. Nem falou, Jesus, me explique uma coisa. O que é este negócio de tua mãe ser virgem antes, durante e depois do parto? Não falou isso. Falou o quê? Que eu possa enxergar. Por que nós estamos aqui em primeiro lugar? Porque de uma forma cada um diferente, mas temos sede do amor de Deus. Temos sede de um amor que, sem o qual nem conseguimos dizer à pessoa amada de verdade, eu te amo. Belíssimo tudo que Lívia nos falou. Eu estava pensando no encontro de Jesus com a samaritana, que é extraordinário. E a grande pergunta que eu faço, por exemplo, com os jovens, é, Jesus estava a mais ou menos 10 metros da samaritana. A samaritana se sentiu mais amada pelos 6 homens que agarravam nela, faziam de tudo, ou por Jesus, que afirmou a dignidade dela. Esse é o amor gratuito. O amor que nasce de uma virgindade. Um amor que afirma a dignidade do outro. Por isso, o lava-pés hoje não era teatro. Não era para dar um sinal de emoção. Era a expressão verdadeira daquilo que, através do carisma, Jesus quer de cada um de nós, não só diante dos acolhidos, mas diante da mulher, do marido, diante do colega do trabalho, que às vezes dá uma raiva enorme, diante de uma dificuldade, diante de nós mesmos. O primeiro Emmanuel, que é continuamente acolhido, é cada um de nós. O primeiro Emmanuel, que sempre deve ser gerado a cada dia, através dos encontros, através dos frutos que vêm do amor gratuito, do pertencer à igreja, através do carisma, é que Deus me gere de novo. Quantas vezes tem vontade de desistir de tantas coisas, mas é suficiente um olhar para colocar em movimento tudo. É suficiente alguém que vem e te fala, olha, que Deus te ama, através da minha presença, muitas vezes silenciosa, para despertar em nós todas aquelas exigências, desejos de verdade que a cultura quer sufocar. Por isso, como é que vou embora? Em primeiro lugar, deixando que o Espírito Santo renove em mim o desejo de uma vida intensa. Não uma vida intensa de ativismo, mas uma vida intensa porque o tempo nos é dado para glorificar a Deus. O tempo nos é dado para que através de nós Deus seja glorificado. A segunda coisa é uma atenção mais forte aos pontos que Lívia colocou.
Porque também o bispo, se não tiver uma comunidade que o ajuda, tem outras coisas que o ocupam. É a oração. Às vezes se celebra a Eucaristia, e eu me pergunto, será que rezei o Pai Nosso hoje aqui na Eucaristia? Que tanto pensamento que entra, as distrações. Um momento de silêncio na Lécio Divina. A Lécio Divina é este olhar de Cristo, que através da palavra que se fez carne, me ajuda a entrar em mim. E me ajuda a me olhar, a me amar como Ele me ama. E quando eu me deixo amar, nasce a missão. Ninguém ama a si mesmo de verdade se fechando, mas se abrindo. Por isso a vida é continuamente renovada a partir do pertencer. E assim, finalizando, vamos, olhando a cruz, rezar o Pai Nosso, mas com aquele desejo que Cristo tinha. Também ele, naquele momento, não entendia o que estava acontecendo. E o demônio fez de tudo para afastar Cristo do Pai. Mas Cristo se deixou tirar tudo. A única coisa que ele sabia que não podiam tirar dele era o seu pertencer ao Pai. Por isso, rezando, Pai, vamos rezar também com um grito dentro. Pai, gera-me de novo. Pai, gera-me em cada instante. Pai, gera e lava os meus pés, as minhas feridas em cada dia, para que eu possa caminhar sempre, não às margens da vida, mas dentro da vida, que é Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olhando a cruz, dizia num grupo outro dia, que quando eu faço o exame de consciência à noite, tenho também um crucificado na minha frente. E quando termino a lista, que é muito grande, das falhas, é como se Jesus me falasse: Dom Guido, eu tenho uma vontade de te chutar nas canelas de novo. Eu tenho vontade de te dar um tapa no rosto, porque é sempre a mesma coisa. Mas tem um problema. Eu falo, qual, Jesus? Que Deus te ama mais do que Ele me ama. Ou como, Jesus? Para eu não te bater, mas te amar, Ele me colocou na cruz. A cruz de Cristo é o amor grande de Deus. É um amor que nós encontramos no Emmanuel. Porque encontrando o Emmanuel, encontramos a nossa fraqueza. Encontramos o nosso limite. E como nós já fomos abraçados, já fomos perdoados, mesmo caindo, Deus me ajuda a dizer: Dom Guido, não pense que porque é bispo você já está de pé. Cuide de não cair. E abraçando e encontrando estes Emmanuéis, eu quero te gerar de novo. Eu quero te conduzir pela mão, através de Nossa Senhora da Pietà. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Pietà, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E a nossa força, a nossa certeza é um fato, uma pessoa, porque com Deus tem jeito.